Recebo aqui o prefeito da nossa vizinha chuvisca, Joel Subda, para bater um papo comigo nessa manhã de terça-feira. Joel, bom dia. Bom dia. Como é que Alegria tá, muito grande aí retornar aos estúdios, né, da nossa Rádio Acústica, que tem uma grande audiência na chuvisca, né? Mandar um abraço especial a toda a nossa comunidade chuvisquense aí, região, né, que estão escutando a gente nesse momento. E dizer que estamos iniciando mais um ano, né? Mais um ano. Muita alegria, muita felicidade e com a esperança que as coisas dê certo. Como é que foi 2022 para vocês ali, como administração, João? Eu acredito que foi um dos anos mais difíceis, né? É? Eu acho que foi um ano mais difícil, foi um ano conturbado, porque tu sabe, politicamente, a partir do meio do ano, tu já não recebe mais nada do governo, Trava já até tudo, né? maio, ali no máximo, as coisas. Nós tivemos... A maior dificuldade para manter os serviços públicos foi o custo, né? Tudo aumentou e principalmente o diesel, que a gente usa, principalmente o nosso município é 90% é estrada de chão, né? Zona rural e todas essas viagens que a gente leva das especialidades, a gente tem 2 veículos, 2 vans que leva a Porto Alegre, né? Que a gente implementou um às 4 da manhã e outro às 8, para quem consulta de manhã retornar meio-dia, quem consulta de tarde chega lá mais tarde, dá um conforto a mais, 4 carros viajando, hemodiálise, enfim, todas essas situações. Chega a dar umas 30 pessoas por dia? Até mais, às vezes, eu acho que carregamos mais, né? Nós, esse ano, entre todos os atendimentos que a gente fez dentro do posto de saúde, relato da nossa equipe lá, a gente, entre viagens, consultas, atendimento, encaminhamentos, tudo, nós chegamos a 40 mil atendimentos. E temos uma população de 5.500 habitantes, né? Mas é muita emergência, vamos dizer assim, né? Também a gente absorve alguns atendimentos que de outros locais, né, que na nossa UBS, então tudo gera custos, né, e às vezes a arrecadação não é tudo que a gente espera. Sim, Então, a ação de saúde, vou dizendo assim, atender no posto, levar para uma especialidade, sei que, tudo 40 mil atendimentos, mais ou menos isso aí, buscando de exames, né? Que a gente, antes da pandemia, isso sempre eu digo para a comunidade, antes da pandemia, René, a gente gastava mais ou menos em torno de 7, 8 mil por mês de exames, né? Laboratoriais, né? E coisa. Nós estamos chegando a 22 mil mensais ou mais agora. Tu acha que o pessoal está adoecendo mais? Não, o custo, praticamente 50% a mais. A gente está atendendo muito mais. Porque nós tivemos com a pandemia 2 anos praticamente o SUS parado, dando atendimento de emergência aos casos de Covid, emergência, então seletivo não tinha. Então quando abriu a questão de procura dos médicos, né, de exames, de consulta, isso tudo triplicou, né? E a gente tem que, o setor público, ele tem que achar alguma maneira, né? Então a gente às vezes deixa de... Algum mês a gente se aperta, deixa de às vezes fazer até uma estrada, deixa para o mês seguinte, uma coisa, mas a saúde é prioridade. Não né? dá, né? Para parar. Não dá. Bom, deixa eu falar uma coisa contigo, não está programado, uma vez tu me ajuda nisso, sobre educação. Tem tido... Educação não, população, perdão. Sobre população. Hoje o prefeito Clênio me contou que, finalizando o censo, Dom Feliciano teve uma redução em relação a 2010 de 15.500 pessoas para 13.023. E com isso constata-se a diminuição do tamanho da família e vai impactar também na renda do município de Dom Feliciano. Tu tem censo lá do IBGE teu? Sim, nós tivemos uma reunião onde eles apresentaram, mas não tinham finalizado ainda, né? Sim. Mas já com uma possível, até a gente conversou de Dom Feliciano da região, uma possível diminuição também. Vocês também, chuvisco. Também haver uma diminuição também nesse critério de 7% ali, em torno de... É que aqui deu mais 10%. Eu acredito que isso aí vai ser meio geral, né? A tendência, isso já é constatado no interior, né? Muita gente saindo,
Pois é. Até a sucessão agrícola, vamos dizer, na propriedade rural diminuindo. A questão das famílias, a gente pode notar isso aqui principalmente nas matrículas escolares. A diminuição para os municípios, igual Chuvisco, eu acredito que todos, está havendo uma situação muito, muito ruim, né? Já tem uma prévia a gente não tem, agora vai ter, está tendo as matrículas dentro de pouco tempo, mas a gente acredita que vai ter uma diminuição também nas matrículas escolares, e isso é menos dinheiro para o município, né? Pois é, ele lá impacta, só para ter uma ideia, impacta lá na casa dele, lá em Dom Feliciano, 5 milhões a menos, só da diferença do fundo que é repassado. Sim, isso aqui dentro de poucos dias a gente chuvisca já vai ter também esses números, né, pra gente ver. Já diminuiu do ano passado para esse o número de alunos, e a tendência é diminuir. Você lembra em percentual o que diminuiu? Eu acho que nós tínhamos aproximadamente mais de 700 alunos na rede municipal e agora não chega a 700. Eu acredito que uns 70 alunos a menos, né? Município mais pequeno, né? Sim. Comparado a Dom Feliciano, nós somos um terço da população de Dom Feliciano. É interessante ver a mas tendência, os números são os mesmos, se tu for ver no balanço, né? 10% de Dom Feliciano é um número, praticamente Chuvisco, as outras regiões também vai ter os 10% a menos, né? Sim. Isso é automático. A região, ela pode ter algumas realidades diferentes, mas no fim elas vão se somar praticamente igual, né? O orçamento de 2022 para 2021, ele aumentou, diminuiu, te lembra? Sempre ele aumenta, né? Sempre aumenta, a gente tem aquela previsão orçamentária, né? Que às vezes cumpre-se e às vezes não, né? Porque os repasses, a gente faz com os repasses federais, né? De obrigação do governo federal. Se a gente for fazer um cálculo que eu estava fazendo na assistência social esse ano, e aonde a gente investe praticamente ali mais ou menos 600 mil reais ano, o governo federal de repasse para assistência social deu 69 mil para Chuvisco. E no passado vinha em torno de 230 mil. Então o investimento ele aumentou. E cada vez os municípios hoje custeiam mais as políticas públicas com recurso próprio. Entendi. Tá difícil essas situações, né? E cada vez, o que a gente vê? Mais pessoas precisando do setor público, né? De uma maneira ou outra. Eu até não falo em questões, eu falo, nós temos muitas pessoas, muitas crianças especiais, né? Muita tendência que a gente tem que dar um apoio extra, entendi. Né? Não, e a gente implantou muita coisa na Chuvisca, né? Fonoaudióloga nas escolas, psicóloga nas escolas, né? Então a gente tá coisas que muitos municípios não têm. Chuvisca é pioneiro em muitas ações. A nossa educação de Chuvisca, eu não tenho medo de fazer nenhum comparativo. A nossa Chuvisca, desde os profissionais da educação, desde o aluno, começando pelo transporte, as escolas, nós temos educação de primeiro mundo na Chuvisca. Que bom. Nós temos o Aprende Brasil, que nós implantamos, né? Que isso aí só rede particular que tem, né? Que legal, Joel. Olha aqui, ó. Nós gastamos mais de... Eu agora não recordo bem, mas eu acho que dá mais de 400 mil anos nessa situação. Eu acho que em Camaquã tem uma escola particular que tem o sistema que nós implantamos nas escolas municipais, porque nós acreditamos que a educação é o primeiro passo para um município, né, ser próspero, né? É muito bom. Olha, a Catita está dizendo o seguinte: sabia que a Chuvisca tem as melhores estradas do interior? Para ir no pai dela, ela passa por Camaquã, Chuvisca e Dom Feliciano. E elogia a estrada Dom Feliciano. Chuvisca, perdão. Nós investimos bastante, nós somos um município... Toda a área nossa, aí, 90% no mínimo é agrícola, né? É a estrada de chão. Eu até acho que é um dos piores anos que nós temos de estrada, porque manutenção de máquina muito cara, diesel muito caro foi. A gente não conseguiu, até por isso que eu expliquei, a gente teve que pegar muito recurso livre para quê? Para poder suprir a saúde, né, que nós temos investindo, nós tínhamos um orçamento de 22% e nós estamos gastando, a lei é 15%, né? Nós investíamos de 24% a 25%, nós estamos aproximando 30% do orçamento em saúde.
quase o dobro, né? Porque a população é a área que mais que a população depende, né? Sim, porque é a porta, mais né? sensível. Olha, aqui, falando de estrada, aqui o João Batista, lá do Caetitu, está dizendo o seguinte: parabéns para o prefeito, que deu mais largura nas curvas aqui logo na estrada, na entrada do Renatinho. Ah, sim. Sabe, ali onde é sentido a Palmeira. Sim, eu passo ali todos os dias também. Pedido da comunidade, era muito mas solicitado. Ele está falando aqui, isso é uma coisa que eu quero ver contigo, sobre os eucaliptos na beira da estrada. Aqui eu perguntei para o prefeito Jardel aqui para Parambaré, ele está solicitando ao Dyer, se não me engano, a retirada, porque a prefeitura vai tentar retirar todos os eucaliptos da beira da estrada para evitar uma tragédia como aconteceu em Camacuã. Exatamente, né? No interior são matos, né? Que já estão há muitos anos plantados, né? Vai limpando, tirando. É diferente, né? A gente igual agora vai alargando umas curvas, vai abrindo a estrada. Os pontos mais sensíveis que a comunidade solicita e também que a gente acompanha, que causa algum acidente, a gente está fazendo todo esse trabalho, né? Para que a gente também possa... o interior é bem diferente, né? Ele fala aqui que tem um eucalipto mais de 50 centímetros na beira da estrada. O problema o eucalipto é pior que o muro, né? Esse senhor? Não, eu digo, daqui a pouquinho, olhar assim essas árvores grandes... Depois até ele me passar o local, né? Que é essa... Não, eu vou tentar ver se eu consigo aqui. Obrigado, João. Até porque eu acho interessante o seguinte, há uns anos atrás, entre Camacuã e Cristal, ao longo de Camacuã até no projeto, foi plantado muito eucalipto na beira da estrada, como fosse fazer um lugar para as pessoas descansar, parar. Só que foi criando uns matos de tamanho gigante, e hoje um carro, uma caminhonete se confronta com uma árvore, a árvore não cede, é diferente do muro que cede, o impacto é muito pior. Prefeito Joel Súbida, acontece o seguinte, eu estou tentando falar com o presidente da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, para tentar entender uma coisa que aconteceu do ano passado para cá, que foi sobre a portaria que autorizava o aumento dos professores. Ontem eu falei com o prefeito Clênio estava tentando colocar em lei, não conseguiu aprovar na Câmara uma questão da proporcionalidade, também do aumento referente aos salários dos servidores. O prefeito disse que o aumento de 33% acarretaria muita complicação na questão das verbas da prefeitura. E eu falando com a sua procuradora, a informação é de que Chuvisca concedeu os 33% de aumento para o magistério. E eu pergunto, sobre a receita e essa despesa a mais que vai ter agora com o salário, complicará as contas da prefeitura ou não? Dificuldade sempre existe, né? Sim. Automaticamente, mas cada governo ele tem as suas prioridades, né? E a nossa prioridade, desde que a gente entrou, foi educação, saúde, principalmente. E quando saiu a portaria, imediatamente encaminhou para a Câmara de Vereadores, né? A lei, né? Para fazer essa situação, dia 23 de fevereiro de 2022, onde a gente aprovou, né, a lei e começamos a pagar, né? Então, até saiu umas situações, né, de que não paga ou que paga. Nós temos lei e nós em nenhum momento essas situações atingem nós e nós continuamos pagando. Hoje não tem passivo mais a questão do magistério, né? Quando eu assumi a prefeitura, do piso dos professores, havia muito, né? Então é uma das situações. Está pagando isso? Nós já temos o piso dos professores. Mas já liquidaram o passivo? Já. Então é uma das situações que eu, quando assumi a prefeitura, quando eu peguei vamos dizer, aquela bola de neve que a gente teve, todos os constrangimentos, todas as situações financeiras, todo esse diálogo com os professores, e consegui que os professores entendessem que não era a gente, né? Nós queríamos resolver e nós resolvemos, né? A Câmara até votou contra naquela oportunidade o piso dos professores, mas era o que a gente tinha naquele momento, agora aprovamos, enfim, tudo em dia. O que eu penso como administrador?
a gente não pagando, isso no futuro pode, né, vir a ter os passivos a pagar. Nós podemos ter alguma dificuldade, né, no pagamento, enfim, agora entra um governo novo, federal, vamos ver como é que vai acontecer, os repasses vai aumentar, vai diminuir, vamos ver, mas a gente quer o que com isso? Mostrar que a educação é prioridade, o professor é o início de tudo, né? Eu sempre digo para os professores, eles estando felizes, eles vão conseguir dar aula, vão conseguir fazer com que esses alunos estejam mais envolvidos também junto com eles. Eu não tenho nada a ver, né? Porque até teve uma situação aqui no município de Camaquã, se tem Dom Feliciano, eu acho que cada município ele tem a sua autonomia e tem a sua situação. Nós, Chuvisca, nós pagamos, fizemos a lei, estamos pagando, vamos continuar pagando. E se a gente ter alguma dificuldade financeira ao longo do tempo, mas a gente vai ter que achar alguma forma, porque educação é prioridade. Certo, o que eu acho assim, que pode acontecer? Eu acho que nos municípios, é aquilo que nós estávamos falando antes. Sim. A diminuição de alunos na sala de aula, que diminui os repasses. Isso é uma coisa que chamou atenção para ele. Ele disse isso. Vai diminuir aluno, estamos diminuindo a população, não tenho como aumentar a despesa na folha de pagamento para magistério. E segundo, uma portaria, ela não acaba dando segurança jurídica para o prefeito subir o salário. Isso... O senhor também não acredita que fazer o reajuste baseado em portaria, isso não pode trazer um prejuízo, inclusive, de ter um julgamento contra o senhor nesse assunto? Eu acredito que não, porque a portaria do governo federal é uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores, né? Nós temos uma lei aprovada. Os senhores conseguiram aprovar na Câmara de Vereadores? Nós temos, dia 23 de fevereiro do ano passado, nós temos uma lei aprovada na Câmara de Vereadores, grande maioria dos vereadores dando legalidade a esse ato. Então, todas essas ações que estão havendo aí de alguns municípios não tem nada a ver com Chuvisca, né? Sim. Nós estamos tranquilos. Agora, se nós vamos ter alguma dificuldade no futuro, eu acredito que a dificuldade em qualquer área pode existir. Qual é o percentual em educação que hoje no orçamento vocês estão colocando? Olha, nós estamos chegando a mais ou menos uns 30%. Vão fechar o ano, vão ter agora já todas as somas. Assim. Saúde e educação é a fatia maior, né? Bom, perfeito. A gente tem que entender. Eu vou tentar falar com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios para ver como é que fica isso. E justamente foi bom ter vindo aqui. Eu acho que a questão principal e o erro principal é que a gente está causando no profissional uma aflição. Né, no profissional de educação. Nós estamos há praticamente 30 dias de começar um novo ano, né? Abrir as escolas, todo esse cenário, e nós estamos discutindo uma situação que não foi os municípios que causaram. Né? Não foi. Mas é os municípios tem que saber como vai sair. E aonde quem está levando a culpa muitas vezes é os prefeitos e a região. Eu não tenho nada, deixo bem claro, cada município tem a sua lei, tem a sua maneira de conduzir. Nós, de Chuvisca, em nenhum momento, porque nós aprovamos essa lei dia 23 de fevereiro de 2022, a educação sempre foi prioridade. Lá atrás, quando teve os passivos, eu sei o estresse que deu nos professores, e sei o quanto os professores agora... Nesse fim de ano, quando surgiu essas portarias anulando, né, o aumento não dando, o estresse que deu em toda a rede escolar, né? E eu tive o diálogo com os professores e a mesma decisão que eu tive lá atrás foi a mesma de agora. Para nós não muda nada. Sim, entendi. Educação é prioridade. Saúde são prioridade. São coisas que não dá para esperar. O futuro do Brasil, do nosso município, começa aí. Uma educação, começando pela educação. A partir de uma educação de qualidade, tu consegue até ter uma saúde melhor. Sim, com certeza. Concordo plenamente.
Mas a gente vai tentar buscar essa informação. Prefeito Joel Súbida, prefeito de Chuvisca, obrigado por ter vindo aqui, viu? Eu que agradeço, né? Eu acho que nós temos que caminhar cada dia mais unido em função das políticas públicas, né? Acredito que a gente tem tanta dificuldade e a nossa região ela não pode desunir, né? Nós temos o Hospital de Camaquã, que nós temos que lutar cada vez mais com essas nova gestão, tanto do nosso governador Eduardo Leite, quanto do presidente da República. Camaquã é a nossa sede, a nossa mãe aqui da região é Camaquã. Então nós temos que cada vez se unir mais para buscar essas políticas públicas de qualidade. É bom a gente conversar e levantar esses assuntos para a gente poder ver o que a gente está acertando e está errando. Mas é todos nós aqui. Quem manda um abraço para ti é o Alberto Martins, que está a caminho de São Jerônimo. O Alberto é grande amigo. Seguido está almoçando lá na Chuvisca, a gente está conversando. O Alberto também fala das estradas, aí tem uma estrada ruim, uma estrada boa, ele passa pra gente, né? O homem que mais roda aí no interior. Mesmo. Prefeito, muito obrigado. Estou com o bloco estourado aqui, tem mais assuntos. Eu que agradeço, né? Quero mandar um abraço a toda a população de Chuvisca, lá os funcionários públicos que fazem com que a nossa administração se destaque em todas as áreas aí, né? É por causa deles e é por eles também que a gente tenta fazer o máximo em todos os setores. População de Chuvisca, que trabalha de sol a sol aí, que faz com que o nosso município seja próspero, né? Mandar um abraço, um carinho, que esse 2023 seja um ano de muita esperança, muita luz e que a gente consiga ter união. Porque as políticas públicas e na nossa vida sem união a gente não faz nada. E eu acredito que vai ser um dos melhores anos 2023. Isso aí chegou o caminhão do lixo que nós compramos lá com um pedido da população que nós não tínhamos. Máquina hidráulica, trator está chegando. Vai ser um ano de mais investimento da história de Chuvisca 2023. Isso é muito bom, uma isso eu acho que tanto na área dos professores, da educação, na área de chegada, isso dá para a população uma satisfação que os recursos delas estão sendo bem investidos e que Chuvisca está andando para frente. E uma das questões que eu também quero deixar aqui bem claro, sobre o piso da enfermagem. Sim. A partir do momento que sair uma resolução lá em cima, dizendo da onde vai sair o dinheiro, tudo legal, as coisas, podem ter certeza, todos os profissionais da saúde de Chuvisca, que nós seremos um dos primeiros municípios a implantar um direito que é deles. Então tá, muito obrigado pelo espaço, legal, um abraço a toda a população de Chuvisca. Muito obrigado. Olha, quem tá mandando mensagem aqui, Diego Costa, é o Davi Couto, que também motorista de aplicativo, faz o seu gerenciamento, ele como dono do seu negócio, hein? Obrigado, Davi, grande abraço aí, ó. Tá fazendo corrida pelo garupa aí, ó. Eles, depois que eu saí da prefeitura, como é que funciona isso aí? Mas funciona bem, tá? A gurizada aí tá bem pra caramba aí.